Bem-vindos a mais um PLDA Talks. Nosso convidado de hoje é um grande especialista em varejo, grande conhecedor de shopping center, há quase 3 décadas vai todo ano para a NRF e a gente vai então conversar hoje e falar de varejo com o Luiz Marinho. Bem-vindo. Obrigado, João, pelo convite. Obrigado por vocês que estão nos assistindo. Um prazer, uma honra estar aqui com você. Luiz, eu queria começar perguntando como que iniciou a tua jornada e como que tu entra em shopping center. Essa história é deliciosa, porque eu sei que você é um cara que adora conhecimento, adora livros, que nem eu, né? Eu sou publicitário, trabalhei durante 10 anos em agências de publicidade, como DPZ, Almap, JWT, e um belo dia eu estou dando aula na FGV no Rio de Janeiro, sou carioca, né? E no final da aula, um sujeito veio me procurar e diz assim: eu sou superintendente de um shopping lá em Niterói, o Plaza Shopping em Niterói, eu queria marcar uma reunião com você. Claro, né? E pensando, vou ganhar essa conta, vou levar essa conta lá para a agência, vai ser super legal e tal. E o cara queria me contratar como gerente de marketing do shopping. Acabou não rolando naquele momento, mas depois, um pouco mais para frente, eu acabei indo para lá. E em 1990, portanto, né, estamos falando aí de 36 anos quase, eu entrei no mundo de shopping centers e de lá nunca mais saí. Entrou em qual shopping? Eu fui gerente de marketing do Plaza Shopping de Niterói. Ah, conheço. Que na época ele não era ainda do portfólio da Allos, ele era da Pinto de Almeida. De lá eu fui para o Parque Shopping de Brasília, da Multiplan. Voltei para o Rio, fui durante 4 anos gerente de marketing do Barra Shopping no Rio, Multiplan. E em 98 fui contratado como diretor nacional de uma rede de shopping centers em São Paulo, foi quando eu mudei para São Paulo, e fiquei de 98 até 2000 à frente, 2002 à frente dessa rede, foi quando eu abri a minha empresa para prestar serviços para shopping, varejo, para as marcas, e desde então eu sou um consultor que trafego nesse universo delicioso, né, do varejo, do consumo, do comportamento, dos shopping centers. Sou apaixonado por isso, João. Maravilha. Então deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Ao longo desse tempo, como era o shopping quando tu entrou e como é hoje? Quais as principais mudanças que tu percebe ao longo dessas gerações todas aí? O clichê é dizer, ele era um centro de compras e hoje não é mais. É verdade, né? Mas eu queria explorar um pouquinho isso, né? O shopping, ele nasceu no Brasil em 66, o Iguatemi de São Paulo foi o primeiro shopping e tal. Teve alguns shoppings na década de 70, mas ele realmente deslanchou na década de 80. Onde você teve os grandes shoppings, o Eldorado de São Paulo, o Barra Shopping no Rio 82 e por aí vai. Acontece o seguinte, o shopping ele foi desenhado para a geração X. A geração X ela é uma geração muito consumista e que se expressa por meio do consumo, das marcas, né? Aquela coisa de botar a marca do lado de fora, sim, a bolsa, o relógio, o carro, né? Ainda hoje é claro que você tem outras gerações que herdam esse comportamento. Então o shopping ele é um pouco isso, né? Só que, de um jeito, né, tropicalizando o conceito do shopping, ele já era, na década de 80, algo mais híbrido entre compras e outros serviços e entretenimento, por exemplo. Em 82, o Barra Shopping já inaugurou com cinema. E havia uma crítica do setor, dizendo, mas como? Porque as pessoas que vão ao cinema vão ocupar uma vaga de estacionamento por 2 horas. Podia ter alguém aí comprando nessa hora e tal, né? Mas a Multiplan, o Pérez, sempre muito visionário, disse, não, é por aqui que vai. Por exemplo, quando eu trabalhei no Barra Shopping em 94, foi quando a gente inaugurou ali o centro médico do Barra Shopping.
E o Pérez dizia, sempre que eu ia no médico com a minha mãe, eu me sentia ansioso e tal, e ela me dava uma bala, um presente para compensar. Então existe uma relação entre o médico e o consumo, né? Então, veja, nós no Brasil sempre estivemos à frente desse conceito. Nós não esperamos o digital chegar, o e-commerce avançar, para poder já fazer dos nossos shoppings lugares de diversão, de encontro, de serviços. Acho que o Barra também trouxe a pista de patinação, né? Foi o Barra. Barra, o Morumbi Shopping tinha isso também e tal. Então, veja, embora ele fosse, naquela época, um centro de compras, né, ele já tinha pitadas modernas do que nós chamamos hoje de experiências ou serviços, né? Então, nós sempre fomos pioneiros nisso. E quando chegou a geração, os millennials, aí então que a gente caiu de cabeça na história da experiência, com um aumento importante de entretenimento, do tripé: entretenimento, gastronomia e serviços. Tripé esse que hoje está sendo reforçado de forma bastante decisiva pelo quarto ponto, o quarto pilar, que é bem-estar. Ah, sim. E bem-estar também tem um guarda-chuva aí nesse wellness, né? Exatamente. Academia, cosmética, e aí a gente vai ter um elemento novo nesse universo bem-estar. Nós estamos falando fora do ar agora há pouco sobre isso, que é o GLP-1. Sim, verdade. E que vai afetar consumo, né? E as redes precisam estar atentas a isso, né? Com a quebra da patente, João, a gente vai começar a ter um universo maior de pessoas tendo acesso a este medicamento, a essa solução. Isso afeta, por exemplo, a alimentação fora do lar. Isso afeta o tipo de compra no supermercado. Isso afeta a moda, porque eu vou começar a ficar mais esbelto, né? Vou comprar outro tipo de roupa. Isso afeta a autoestima, eu começo a me sentir melhor, quero me perfumar, quero me embelezar, quero ficar... Então, você tem aí, ele tem um efeito transversal no consumo que vai permitir que a gente tenha uma transformação importante dentro do universo de consumo como um todo. E isso é um impulsionador desse pilar de bem-estar que vai ocupar mais espaço ainda no orçamento da vida das pessoas e, portanto, como consequência, no mix dos shoppings, dos strip malls, de todas as galerias, de todas as lojas do Brasil. Tu falou dos 4 pilares aqui, mas eu ia te provocar no seguinte sentido. Eu acho que a qualidade do mix talvez ainda seja o mais relevante para a geração de fluxo dentro de um shopping center, né? Que não adianta nada só ter uma boa gastronomia, só ter uma boa área de lazer, de entretenimento, uma boa área de wellness, mas a diversidade do mix, eu acho que é o grande driver de decisão, né? Nossa. Esse assunto é maravilhoso, é importantíssimo. Eu queria abordar ele por 2 aspectos, tá? É verdade, né? Mas eu estava outro dia conversando com o pessoal da Ancar, com Marcelo. Não, estava conversando com o Evandro, né? E ele me falava um pouco sobre como eles estão o tempo todo acompanhando o comportamento do consumidor para poder fazer os ajustes no mix. Multiplan é outra que trabalha com este conceito. Iguatemi também trabalha com este conceito. Ou seja, acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor para poder fazer os ajustes no mix. Estamos falando de tempos atrás do passado, né? Chegou um momento, houve um momento onde 50% do mix do shopping center era moda. Hoje isso está ali por volta de 1/3, 32%, 33%. A Multiplan publicou, alguns anos atrás, um gráfico interessantíssimo mostrando a evolução da área do mix, né, da área alocada para cada segmento do mix dos shoppings da Multiplan ao longo do tempo. E ela mostrava, por exemplo, que moda tinha caído, né, mas que tinha subido gastronomia, que tinha subido serviço, subido entretenimento. Outras empresas fazem o mesmo estudo. Então, sim, o mix ele é sumamente importante para essa atratividade, com a diferença que hoje é muito mais dinâmico do que já foi no passado. Sim. Porque os ciclos de comportamento das pessoas são mais curtos. Então, as tendências acontecem. E aí vem um ponto que é fundamental,
que é você saber diferenciar o que é trend do que é hype. Né? O que é uma tendência e que, portanto, deve ser contemplada, né? Com uma visão de médio prazo, e o que é aproveitar aquele momento. Né? Então, vamos olhar. O Labubu, né? É trend ou é hype? Porque a Pop Mart está vendo loja em shopping nos Estados Unidos. Mas a Pop Mart não é só o Labubu. Né? Então você tem, dentro da Pop Mart, você tem um hype. Mas, por outro lado, você tem aí uma tendência importante que é a volta ao passado, que é a nostalgia, e que isso pode alimentar. Então, você tem que começar... É muito mais científico o desenho desse Trend Mix. Essa é uma das duas abordagens que eu queria trazer em resposta à tua pergunta. Mas tem uma segunda. Uma segunda bastante importante, que é o seguinte. Nós estamos vivendo, João, um momento, e você que trabalha no setor percebe isso provavelmente no dia a dia, né? Uma concentração importante nas grandes empresas e um risco cada vez maior para o pequeno lojista, tendo em vista a complexidade crescente que é você atuar no varejo. As grandes têm programa de omnicanalidade, logística, programa de relacionamento, CRM, aplicativo, retail media, e o pequeno. Aí me chega uma H&M no país, aí me chega agora uma Bershka no país, aumentando a concentração de moda, que já estava concentrado bastante em C&A, Renner e Riachuelo. E como resposta à chegada da H&M, a própria Renner, Riachuelo começa a melhorar suas operações, aumentando a atratividade, a qualidade do produto. E quem é que perde com isso? Né? Mas agora eu vou te fazer uma provocação boa, que eu acho que é boa. Tu falou no início da tua carreira de publicidade, falou da DPZ. Uma das grandes lições que eu tive foi com o Roberto do iLib, da DPZ. Eu fui contratado pelo Roberto do iLib em um momento da minha carreira. Ele disse, porra, vem aqui para São Paulo, tal. Daí fui lá, conheci ele, saí de lá contratado. E lá ele disse o seguinte, olha, João, produto é... Isso estou falando há 20 anos, mais um pouquinho. Produto é copiado na velocidade da luz. Lançou hoje, amanhã na China estão fazendo mais rápido e com menor custo. Isso, hoje é fácil a gente entender isso, mas ele falou isso lá atrás. Serviço, é mais difícil copiar, mas vão copiar e em pouco tempo vão fazer melhor e tal. A única coisa que não se copia é a autenticidade. E aí eu acho que esse pequeno tem uma possibilidade de vantagem em relação a essas grandes redes com retail media, com CRM e tal, porque vai estar ali uma entrega high-touch, que eu chamo, que não é high-tech, e isso é difícil de ser copiado. Tu não acha que por aí tem um caminho para os pequenos também? Tem. E eu adoraria que eles estivessem olhando desta maneira. Hoje, no avião, vindo para Porto Alegre, eu estava lendo um artigo muito interessante no Valor Econômico, um estudo que mostrava que 2/3 das médias empresas, não nem falando de pequena, média empresa, pega empréstimo não para fazer coisas novas, mas para custear despesas operacionais. 2/3. 2/3. Quando você vai para o pequeno, você tem um foco na operação do dia a dia que absorve essa energia e muitas vezes não apenas absorve, como tira um pouco desse entusiasmo que ele deveria ter para explorar aquilo que é o principal diferencial do pequeno varejista, que é relacionamento. Tem 2 pilares no varejo que são campeões, são matadores, que é experiência e relacionamento. E quem é que faz esse relacionamento em nome do lojista? É o funcionário, é a gerente. Eu já tive... Uma das coisas que eu amo fazer na vida é conversar com um vendedor e com o gerente de loja. Amo. Ali tu descobre tudo, tem um raio-x da Além empresa. do que, são pessoas incríveis, maravilhosas, histórias maravilhosas e tal. E numa delas eu estava com um grupo de gerentes de loja
falam sobre esse assunto, sobre experiência e relacionamento. E uma delas me contou a seguinte história. Não, a gente aqui faz amizade com... Né? Porque tem aquela senhorinha, sabe aquela senhorinha que em casa ninguém dá atenção para ela? Né? O marido não dá atenção, os filhos não dão atenção, nem o cachorrinho dá atenção para ela. Ela vai aonde? Na loja para conversar. Faz amizade e tal. E aí me disse essa gerente de loja. De vez em quando eu estou precisando bater a minha meta no final do mês, eu ligo para ela e digo, vem aqui comprar comigo. E ela vai. Né? Então, este relacionamento muda de lugar quando esta gerente muda de loja. Ah, sim. Então não é um relacionamento feito pela loja ou pelo lojista que está profundamente mergulhado nas dificuldades do dia a dia. Ele tem sim esse entusiasmo, ele tem sim essa vontade e tal, mas ele está drenado na sua energia pela dificuldade da operação do dia a dia. Há coisa de 1 ou 2 anos, a Troiano fez uma pesquisa muito bacana sobre mercearias pequenas em São Paulo e fez um raio-x, até escrevi um artigo sobre esse assunto, está lá no meu blog, no meu site, sobre as dores e as delícias de ser um pequeno lojista. Então, eu sou realmente fã, admirador. Fala aí o teu site, qual é? Só para... Mallscape.com.br. Mallscape, ó, vou dar uma dica aqui para a Banca do Holandês, Armazém dos Importados. Entrem lá e leiam esse artigo aqui. São nossos clientes também, mas é interessante o que tu está trazendo aí. Então, quer dizer, eu tenho muita preocupação, João, com o pequeno varejista, muita preocupação no ambiente do shopping center, tá? Aí quando a gente já fala da rua, do strip mall, da galeria, já muda de figura. Então, provavelmente, esse pequeno varejista ele vai ter mais sucesso no âmbito do varejo de vizinhança, de proximidade, onde essas mercearias pequenas conseguem sim estabelecer melhor essa relação, embora continue tendo toda essa dificuldade, a sua energia drenada pela operação do dia a dia. Então, assim, acho que nós temos aqui 2 aspectos importantes, voltando à tua pergunta original, em relação à importância do mix do shopping center para a atração de público. De um lado, é verdade, desde que esse shopping esteja o tempo todo acompanhando a evolução do comportamento do consumidor e ajustando o seu mix de acordo com isso. E segundo, se houver uma preocupação, e não é complicado fazer isso. O shopping que tiver essa visão, ele pode identificar dentre os seus pequenos lojistas aqueles que têm interesse, capacidade, disposição de evoluir e oferecer algum tipo de apoio para que esse pequeno lojista possa continuar competitivo mesmo nesse cenário tão complexo do varejo. Sim, mas aí também tem que combinar com o empreendedor, né? O empreendedor também tem que ter essa visão, porque em geral o empreendedor está buscando o bottom line, o resultado, busca lá o leasing spread de renovação lá em cima, que é o shopping totalmente locado, e aí tem a dificuldade, porque tu tem que estar toda hora com uma possibilidade de ter um novo no equipamento, né, no shopping, ou seja, tu tem que ter uma reserva do teu espaço de loja para estar sempre oxigenando, vis-à-vis a necessidade de resultado, né? 3 pontos. Concordo com você. 3 pontos. Primeiro, esse pequeno lojista é um bom pagador. Ele não tem aluguel baixo proporcionalmente, não. Aquela loja é pequena, mas ele é um bom pagador. Segundo, o shopping precisa dele, porque ele não consegue preencher todo o mix apenas com as redes. E terceiro, ele dá o tom local, o gosto local, que é tremendamente importante. Acho que é uma baita sacada essa. Porque quando a gente fala de proximidade com o público, essa turma tem essa capacidade. Né? Bom, vou mudar um pouco agora a pergunta. Uma das coisas que eu aprendi quando eu trabalhei em shopping também foi pelo Isaac Pérez, que dizia, olha, a gente não tem que inventar nada, a gente tem que copiar aquilo que é bom. E a própria BR Malls, depois, ela falava isso para a turma, e então, o que está funcionando, vamos fazer funcionar aqui. E eu trazendo isso para o universo da PLDA, a gente faz e desenvolve muito shopping de conveniência, às vezes
o bom é aquilo que é simples e funciona, né? Muita gente, não, mas vamos fazer isso, daí tem um requinte arquitetônico e tal, e a gente diz, olha, muita vaga na frente, as lojas com acesso fácil ao consumidor, isso que a gente vê ao longo do tempo funcionando, né? Não inventa firula, porque a chance de dar errado é muito grande. Tu também pensa dessa forma? Penso. Acho que o varejo de proximidade, o varejo de vizinhança, tem um futuro brilhante pela frente. A tendência é que as cidades fiquem mais hostis, né? Eu estou aqui numa rua agradabilíssima, com pouco trânsito, mas essa não é a realidade das grandes capitais. Tem muita gente que, né, quer ficar ali do lado. Existe aquele conceito da cidade de 15 minutos, né, você tem tudo no seu entorno. E aí, os strip malls, que é o que você descreveu aí agora, vaga na frente da loja, visibilidade da rua, acesso fácil, estar no caminho de casa ou do trabalho, ou próximo de casa ou do trabalho, são fundamentais. E, principalmente, esta simplicidade se traduzir em algo que é muito importante para esse strip mall, para esse varejo de vizinhança, que é custo baixo de operação. Quanto mais simples for esse mall, mais baixo será o custo de ocupação deste lojista, o que vai permitir pagar um pouco mais de aluguel, né? Para quem é um empreendedor, isso é importante ser relevante. Você tem ideia qual é o dados da Associação Brasileira de Strip Malls? Qual é o custo médio de condomínio, de custo comum no strip mall brasileiro? A média é entre 25 e 30. É claro que a gente sabe quanto é o custo de um shopping center, mas aí o volume de serviços do shopping center, de cada rolante... Sim, não se compara. Não se compara, né? Então não estou falando isso para comparar, não, né? Mas, de fato, quando você simplifica o formato, que é o que você estava discutindo, você tem facilidade de acesso, conveniência, rapidez e, principalmente, um custo mais baixo de operação. E aí você começa a viabilizar esse pequeno lojista dentro do universo do varejo de vizinhança. Muitas vezes a gente faz até a pergunta para os nossos empreendedores se quer realmente constituir um condomínio, porque a gente faz muito também, tipo assim, power center, onde cada lojista cuida do seu quintal, e não cobra condomínio, né? A gente tem esses formatos também, sim, que a gente chama de mini malls também. Mas essa é uma outra questão que eu acho interessante também, que é, às vezes, o empreendedor quer constituir condomínio e aquela área não é suficiente para conseguir compor um condomínio, né? Porque tu tem um tamanho ótimo ali. E isso, às vezes, não é difícil. Aliás, isso é uma ciência que essa conta tem que fazer sentido para todos, né? Porque, assim, o desejo é entregar o melhor serviço do mundo. Mas se tu tem um strip mall que é pequeno, fica difícil... E nem todo strip mall precisa do melhor serviço do mundo. Exato. Né? Quer dizer, não precisa muitas vezes de campanha de Dia das Mães, Papai Noel, decoração de Natal. É outra pegada. É outra história. Como a gente tem o shopping center muito vivo na mente da gente como uma referência, às vezes a gente quer transferir para outros universos a mesma lógica do shopping center. É por isso que a gente fala muito lá na minha empresa de mallscape. Quer dizer, que é um pouco esse grande cenário, essa grande paisagem, esse grande universo dos malls que não se restringe a shopping center. No passado, né, o varejista tinha uma oposição clara na cabeça. Ou eu vou para o shopping ou para a rua. Hoje ele vai para o shopping, vai para a rua, vai para o strip mall, vai para o power center, vai para o parque. Hoje você tem em São Paulo e em outros lugares, né, do Brasil afora, com essa concessão dos parques, lojas, restaurantes, exato, serviços em parques públicos como Ibirapuera, Vila Lobos. Você tem os hospitais, o Einstein em São Paulo, as suas diversas unidades, somando toda a área de lojas, tem mais de 10 mil metros quadrados de ABL. Não, tem. As universidades, a Universidades. PUC, Nosso último trabalho, antes de sair da Gouveia e abrir a LAN, foi desenhar todo o mix de lojas do Centro Empresarial do Itaú, ali no Jabaquara. São 6 torres, 30 mil funcionários ali circulando durante a semana. Então, quer dizer, existem hoje outras oportunidades onde a gente pode explorar de forma bastante eficiente e não se limitar
ao o que a gente chama da lógica da Cecília Meirelles, ou isso ou aquilo, ou shopping ou rua. Não, é a lógica dos titãs, tudo ao mesmo tempo agora. Agora deixa eu te perguntar, tu tem 3 décadas de conhecimento sólido de varejo, vai para a NRF, volta, conhece o Brasil como poucos, e como que é prestar esse serviço de consultoria em outros países da América Latina? Porque aí a gente não está falando da tropicalização brasileira. Como que tu consegue emprestar o teu know-how para melhorar mix, qualificar shoppings em países vizinhos nossos aqui? Qual o desafio disso? Primeiro que é uma delícia, João. Eu amo ser latino-americano. E eu lamento que a gente do Brasil tenha... Às vezes dá as costas para... Eu também lamento isso, porque eu adoro a América Latina. A começar pelo idioma. Eu falo portunhol, falo um espanholzinho com alguns erros e tal, mas as pessoas acham isso bacana, pelo esforço da gente de se comunicar com eles. E olha, o que eu aprendo, novos sabores, novas paisagens, novas culturas, isso é sensacional. Só no ano passado a gente fez todo o desenho da estratégia de marketing de um shopping novo no Paraguai, em Assunção, Distrito Perseverança, um projeto incrível, maravilhoso. Desenhamos todo um lifestyle center em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Eles nos contrataram porque queriam fazer ali um outlet. A gente fez pesquisas, inclusive usando fornecedores brasileiros como a GEL, e chegamos à conclusão de que não era um outlet que cabia ali, era um lifestyle center. E a gente desenhou com o mix e fizemos um trabalho bacana com o Grupo Real Plaza no Peru. Mas essa questão da cultura, minha pergunta era essa brasilidade, como é que ela chega nesses países para que tu responda com propriedade lá, porque tem um olhar local também. Então, tem que ter humildade. A gente não chega achando que a gente sabe tudo. Porque eu não sei nada sobre a Bolívia, perto do que sabem os bolivianos. Eu não sei nada sobre o Chile, perto do que sabem os chilenos. Eu não sei nada sobre a Guatemala, perto do que sabem os guatemaltecos. Mas a gente leva os nossos conceitos e mistura com os conceitos deles. Boa. Porque uma coisa que eu aprendi cedo, né? Não é para fazer sozinho, é para fazer junto. Exato. Então a nossa metodologia é sempre a 4 mãos. A gente leva os conceitos, mistura. E isso no Brasil também, tá? Porque não adianta eu achar que eu sei mais sobre Aracaju do que quem mora lá, que sei mais sobre Roraima do que quem mora lá. Eu não sei. Mas eu tenho conceitos, tenho experiências, tenho benchmark. A gente pode mesclar a nossa experiência, o nosso conhecimento com o conhecimento local. É isso que a gente faz na América Latina inteira. Então eu chego na cidade da Guatemala, por exemplo, eu tive um choque. A cidade é espetacular, é uma pequena São Paulo. Então as pessoas acham que a Guatemala é um lugar ermo e tal. Não, é maravilhoso, é pulsante, é super desenvolvido. Tem shoppings lá melhores que os nossos no Brasil. E empreendedores super ousados. Então não adianta eu querer chegar lá e achar que eu sei tudo e eles não sabem nada. A gente não faz isso. A gente chega lá para juntar a nossa experiência à deles. E acaba que nós todos nos enriquecemos, né? Porque a gente, né? Quando eu levo uma ideia e você traz a sua ideia, a gente sai de lá, cada um com 2 ideias. É o espírito da PLDA também, essa colaboração. Mas se eu te perguntasse idealmente, tá? Qual o tamanho de mall que tu atende e qual que tu hoje não está conseguindo atender? Por exemplo, se eu tenho no interior do Rio Grande do Sul alguém que vai fazer um strip center conosco e quer... A PLDA faz isso até certo ponto, mas vamos supor que o cara queira te contratar porque ele quer um mix diferente, trazer marca lá do Sudeste e tal. Tem um tamanho mínimo para a tua consultoria ou não? Não. Quando a gente saiu da antiga sociedade onde a gente estava e abriu a LAN, o único filtro era: eu quero fazer coisas legais com pessoas legais. Quero poder escolher, né, projetos bacanas para fazer e não estar pressionado pela meta, faturamento e tal. Quero fazer coisas bacanas. Então, se aparece um projeto bacana, pequeno, eu vou fazer. Projeto grande, bacana, eu vou fazer. E está tudo certo, né? Neste momento, nós estamos com diversos projetos em andamento de diversos portes, diversos tamanhos. E projetos que têm a ver com shoppings
de rede, shoppings independentes e também outros formatos. Porque quando a gente fala de mallscape, que é o nosso lema, a gente não pode ficar preso só ao shopping center, né? Sim. A AB Malls, por exemplo, a nossa base de strip malls, eu aprendo muito. Todas as vezes que eu estou juntamente com esses empresários, são pessoas... E trocamos também. Agora, por exemplo, vamos fazer um studio tour no México, para ver... Aliás, você vir com a gente, né? Para fazer... Pô, e México eu adoro. Tu estava falando de América Latina toda. Tem toda essa parte, desde a Argentina, Uruguai, Chile, vai subindo. Cidade do México é encantadora. Vai ser na Cidade do México, o estúdio tour da AB Malls, para visitar formatos como de strip malls, strip centers e tal. Então a gente não tem, assim, se é um projeto bacana, legal, né? Depois a gente quer fazer. Bom, essa do México vai ser quando? Vai ser agora em agosto. Ah, boa. Vamos pensar, vamos ver se a gente vai nessa contigo. A gente já está chegando. A gente já está chegando no finalmente. Ah, não, peraí, calma! Não, e pior é o seguinte, a turma que está nos assistindo, porque o nosso formato tem esse propósito de ser curtinho, né? Mas vão ficar com inveja, porque a gente vai seguir a conversa aqui. Eu tenho muita coisa para falar contigo ainda, mas eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Para ti, o que é um strip center nota 10? O que ele precisa contemplar? Primeiro, uma localização perfeita, né? Próximo a um lugar adensado. Segundo, que este adensamento tenha um potencial de consumo bom. Ou seja, que as pessoas que estão no entorno desse strip mall tenham recursos para gastar. Terceiro, que ele tenha um mix capaz de absorver esta renda, esses recursos desta população colocada no seu entorno. E quarto, que ele tenha uma gestão eficiente para poder fazer com que este mix performe bem e possa, então, capturar a renda da população onde está colocado. É isso que gera valor para o empreendimento. E a partir daí, você vai poder criar valor, você pode fazer diversas maneiras de você obter mais valor para isso. Mas é isso. Basicamente, o strip center nota 10 tem que ter essas características. Maravilha, Luiz. Muito obrigado por esses 10 anos de parceria e que essa nova década aí a gente esteja cada vez mais juntos aí lado a lado. Tamo junto.